Bem-vindos, alunos do Colégio CBV, a mais uma aula online com seu professor de Química, Heber Barbosa. Desta vez, nós vamos falar sobre teorias e modelos atômicos, lembrando que essa videoaula é apenas uma fração do nosso sistema de aula invertida para aprendizagem de Química. Então vamos avançar em nossa videoaula. Bem, para iniciar a história das teorias e modelos atômicos, nós veremos de início a matéria na visão dos filósofos gregos, ok? Porque o início do conhecimento humano acerca do átomo não começou com cientistas, mas começou na Grécia com os filósofos. Bem, um dos primeiros filósofos que falaram acerca de como seria a matéria foi Aristóteles, ok? Então, unindo os pensamentos de Tales de Mileto, de Heráclito, além do apoio de Platão, Aristóteles ele pregou uma filosofia envolvendo a constituição da matéria. Esse vídeo que veremos agora, ele vai apenas nos ajudar a ter uma dimensão das ideias de Aristóteles. Vejamos então o nosso vídeo. Ai, não! Se a gente não recuperar os 4 elementos, o tempo vai passar cada vez mais devagar. Os fins de semana vão pular mais. Para de falar besteira, Cebolinha. Não, tempo, turma! O mundo está em perigo. Vocês precisam viajar no tempo para recuperar os 4 elementos. Terra, fogo, ar e água. Não, água não. Bem, realmente o vídeo é muito engraçado, mas o objetivo desse vídeo é nós realizarmos uma introdução ao pensamento de Aristóteles acerca da matéria. Então, o que diz Aristóteles? Ele propõe que a matéria é constituída por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Esse é o pensamento de uma fração dos filósofos gregos. Todavia, nós temos ainda outros filósofos gregos que apresentaram outras visões acerca da constituição da matéria. Nesse caso, nós temos agora Leucipo e Demócrito, e segundo eles, toda matéria é formada por partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Bem, antes de entrarmos a fundo nesse pensamento filosófico de Leucipo e Demócrito, vamos assistir um vídeo que traz um histórico acerca deste fato. Foi na Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos atrás, numa cidade chamada Mileto, onde hoje é a costa oeste da Turquia. Lá havia um homem muito sábio chamado Tales, considerado o primeiro de todos os filósofos gregos. Um dia, Tales se perguntou: do que tudo é feito? Qual é a composição material das coisas? E Tales respondeu: tudo é feito de água. Hoje sabemos que nem tudo é água, mas sem água não há vida. Tales não sabia, mas 65% dos nossos corpos são feitos de água. Depois de Tales veio mais um filósofo, chamado Heráclito. Ele tinha outra ideia sobre a composição das coisas. Heráclito disse: tudo é feito de fogo. Tudo está em transformação constante. Essa é a essência do mundo. O fogo é o principal agente de transformação da natureza. Foi outra sacada genial dos gregos. Muitos e muitos anos depois, a humanidade queria entender como o fogo é fundamental para transformar a matéria. Depois de Tales e Heráclito, que entenderam a importância da água e do fogo, vieram 2 outros pensadores, lá pelo ano 400 a.C. Esses 2 foram ainda mais longe. Leucipo e Demócrito disseram: tudo que existe no mundo é composto de átomos.
Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Essa ideia de átomo proposta por Leucipo Demócrito foi revolucionária. A humanidade demorou mais de 2000 anos para comprovar que os átomos existem mesmo, embora não exatamente da maneira imaginada pela dupla grega. Os gregos antigos, cada vez mais espertos, não pararam por aí. Foi no ano 350 a.C. que surgiu um dos maiores filósofos da antiguidade. Suas ideias viriam a permanecer por quase 2000 anos. Ele se chamava Aristóteles. Aristóteles acreditava que tudo na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. A quantidade de cada um dos 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. A busca pela riqueza escondida no coração da matéria estava apenas começando a fascinar a humanidade. E foi na Idade Média, muitos séculos depois dos gregos, que outros homens deram um passo fundamental nessa história, promovendo transformações da matéria através do fogo. Eles ficaram conhecidos como alquimistas. Bem, após o vídeo, nós temos agora uma visão clara acerca do pensamento filosófico grego relacionado à estrutura da matéria. Então, segundo Leucipo e Demócrito, toda matéria é formada por átomos. E a palavra átomo está associada com a seguinte origem: A significa não, tomo significa partes ou divisões, ou seja, átomo quer dizer indivisível. Átomo seria uma partícula indivisível. Bem, mas conforme o vídeo nos apresentou, após os filósofos gregos, surgiram os alquimistas, que na verdade são aqueles que antecederam o surgimento da química. Então, na procura pela compreensão de como a matéria era constituída, surgiram aqui os alquimistas, mas não com objetivos tão nobres quanto dos filósofos gregos. Vamos avançar então. Bem, precisamos de alguns dados iniciais para entendermos a participação dos alquimistas dentro do contexto histórico envolvendo o conhecimento do homem acerca da matéria. Então vamos ao nosso vídeo. Muitos séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. Se alguém perguntar a você do que as coisas são feitas, responda: tudo o que existe no mundo é feito de matéria. Essa é a resposta da ciência. Tudo no mundo é matéria, arranjada das maneiras mais diferentes. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. Então, nesse momento, o vídeo nos mostra que os alquimistas tinham certos objetivos. Um deles, a pedra filosofal, que é uma pedra capaz de transformar qualquer material em ouro. A busca era na base de tentativa e erro, e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal,
procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os dois objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia duas propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria transformada ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro é um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro. Vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construir hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida
e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. Bem, então o vídeo ele é o nosso ponto de partida para tirarmos conclusões acerca da participação dos alquimistas nesse processo de conhecimento da matéria. Então façamos o seguinte: quais as conclusões que podemos tirar baseados no vídeo acerca da alquimia? Vejamos. A alquimia não é química, mas é um processo filosófico. Então, como eu falei anteriormente, a alquimia ela antecede a química. Era mais uma filosofia do que química, na verdade. A alquimia também ela é uma mistura de espírito e matéria como sendo algo único, né? Então, eles pregavam que matéria e espírito seriam a mesma coisa. Logicamente que isso aqui impedia bastante a evolução do conhecimento científico. E os objetivos da alquimia, que não eram nobres objetivos, eram transformar metais em ouro através da pedra filosofal, e a alquimia também pretendia alcançar o elixir da longa vida, né? E fornecer a vida eterna para aqueles que tivessem acesso a esse elixir da longa vida. Dando sequência à nossa análise acerca da história dos alquimistas, qual é a diferença então entre alquimia e química? Vejamos. A alquimia está baseada em objetivos fúteis, não importando a propagação do conhecimento, que era uma falha dos alquimistas. Eles tentavam guardar para si aqueles conhecimentos obtidos, né? Então, não importando a propagação do conhecimento e beneficiando apenas os próprios alquimistas. Todavia, a química procura gerar conhecimento para a compreensão da natureza, compartilhando esse conhecimento com todos e contribuindo para a construção do bem comum. Então, observe bem a diferença entre química e alquimia, né? A química focava o bem coletivo e a alquimia focava apenas o bem de alguns indivíduos. Além de a alquimia não propagar os seus conhecimentos, e a química tem o objetivo de que toda a humanidade chegue à compreensão acerca da real natureza da matéria. Bem, prosseguindo ainda nossa análise sobre os alquimistas, os mais importantes que podemos citar aqui são o Roger Bacon, né, que foi aquele que elaborou a fórmula da pólvora, e o mais famoso dos alquimistas, o nosso Nicolau Flamel, que inclusive fez até parte, quer dizer, existem pequenas menções de Nicolau Flamel naquela série de Harry Potter, certo? E Nicolau Flamel, ele foi o único a obter a fama. Observe bem, não estamos dizendo que ele conseguiu o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Não, mas ele obteve a fama de ter conseguido produzir ouro a partir de chumbo e também sintetizar o elixir da longa vida. Né? Logicamente que existiram outros alquimistas ao longo da história, mas aqui trazemos apenas dois nomes, Roger Bacon e Nicolau Flamel, apenas para ilustrar esse item para vocês. É muito importante ainda nós analisarmos quais foram as contribuições da alquimia para a química, porque nós falamos que a alquimia antecede a química. Então, que legado a alquimia deixou para a química? Bem, primeiro, vários elementos químicos foram descobertos pelos alquimistas, que foi uma grande contribuição. Ainda, eles aprenderam a preparar ácidos minerais, por exemplo. Ou seja, então, eles trabalharam também a síntese de algumas substâncias, né? E isso ficou como legado para a química. Podemos também dizer que os alquimistas construíram os primeiros instrumentos e vidrarias de laboratório. Eu considero esse tópico um dos mais importantes feitos que a alquimia conduziu para a química. E temos ainda aqui o fato de que os alquimistas eles forneceram os fundamentos necessários
para que fosse constituída a química moderna. Então, mesmo não tendo sido um grande momento da história do homem com relação ao conhecimento da matéria, mas teve a sua participação importantíssima. Bem, em nossa próxima videoaula, vamos então evoluir nesse estudo acerca da matéria, onde nós veremos a teoria atômica de Dalton. Então, aluno, encontro cada um de vocês em nossa próxima videoaula, trabalhando Dalton e sua participação no conhecimento humano. Obrigado, aluno. Até a próxima.